eu sou o Nicolas. Eu diria que a minha paixão pelos eletrônicos começou desde muito cedo. Eu sempre gostei muito de videogame e computador. Meus pais, ao contrário do senso comum da época, sempre viram nessas coisas um potencial de aprendizado e de crescimento para mim muito grande. E esse tipo de atitude começou a influenciar outros aspectos da minha vida. Eu lembro que eu devia ter mais ou menos uns 11, 12 anos. Eu cheguei pro meu pai todo bravo. Falei, pô pai, que absurdo! Como é que você tem um filho deficiente em casa e lota a casa de tapete? Porque isso aí atrasa minha vida, enrosca meu pé. Fiz mega drama. Ô inferno, tira isso agora. Olhou pra mim e falou, poxa filho, desculpa, eu não queria atrasar a sua vida. Eu vou tirar todos esses tapetes daqui e você não vai ter nenhuma dificuldade mais. Mas me responde uma coisa. Você acha que toda vez que você for na casa de alguém, eles vão tirar os tapetes do caminho só para você passar? Talvez não seja melhor você aprender a lidar com eles aqui em casa primeiro, para quando você chegar no mundo lá fora, você já está mais adaptado e acostumado com isso? Hoje, olhando para isso, eu vejo que foi uma das lições mais valiosas que eu poderia ter aprendido com meu pai, porque esse tipo de atitude acabou me dando mais vontade ainda de explorar o mundo e conhecer os lugares. E querendo ou não, para um apaixonado por tecnologia, o Vale do Silício é tipo uma meca. Então eu sempre quis ir para lá. E em março desse ano, de 2018, eu finalmente consegui. Depois de planejar bastante, me organizar, eu fui viajar e passei um tempo sozinho lá. E, claro, foi incrível. Foi uma das melhores experiências que eu tive, porque lá eu tive a oportunidade de vivenciar uma coisa que todo mundo sempre me falava e eu achei que era besteira, que era tecnicalidade. Falavam, Nicolas, a deficiência não está na pessoa, mas sim na forma com que ela interage com o ambiente em que ela está inserida. Eu falei, tá, você só está apresentando as coisas de uma forma diferente e distorcendo os fatos. O que importa é que a estrutura é uma porcaria e eu continuo com dificuldade para andar. Só que lá, a infraestrutura era tão grande, tinha tanta rampa, a calçada era tão boa, vaga de estacionamento, porta, que eu me senti assim, potencializado em 1000 vezes. Foi como se, a partir do momento que tiraram as barreiras do meu caminho e me deram mais condição de ir e vir, a minha deficiência deixou de existir. É importante lembrar também que lá tem um lance cultural, da postura das pessoas de lidar com essa diferença. Porque eu lembro que um dia eu estava no mercado lá fazendo compra, enchi o carrinho de coisa e fui pro caixa pagar. Aí um cara me viu parado em pé lá e falou, não, olha, passa na minha frente. Eu olhei e falei, não, obrigado, eu tô de férias, eu tô sem pressa. Obrigado pela gentileza, mas não precisa. Ele olhou para mim e falou, ok, virou as costas, seguiu a vida dele e foi embora. Eu passo pela mesma situação aqui no Brasil com uma frequência absurda. E se eu nego esse mesmo convite, a pessoa vai me olhar como se eu estivesse ofendendo até a 10ª geração da família dela. Aí eu fiquei pensando, não é possível. Como que uma situação tão simples como essa pode gerar atitudes tão diferentes nos dois países? Aí pensando no Vale do Silício, pensando no histórico do país, né, dos Estados Unidos, se os caras olham para tudo de uma forma econômica, por que com acessibilidade e inclusão seria diferente? Aqui no Brasil, se a gente for pensar bem, historicamente, sempre se olhou para a acessibilidade e para a inclusão por um viés social. Aqui, o cara faz uma rampa, ou porque a lei manda, e aí a pessoa acaba fazendo de qualquer jeito, ou por dó. Tipo, ah, tadinho do Nicolas, se eu não fizer a rampa, ele não vai conseguir subir. Lá, é ao contrário. Nos Estados Unidos, os caras fazem as rampas. Por quê? Quanto mais gente acessando os lugares, mais gente vai comprar e mais feliz o tio Sam vai ficar. Se vocês pararem para pensar bem, uma rampa, enquanto ela vai atender uma pessoa de muletas como eu, alguém de cadeira de rodas, uma grávida, alguém que empurra um carrinho de bebê, um idoso, a escada simplesmente pode tornar inacessível o lugar para essas pessoas. Elas não vão comprar e não vão gerar economia. Mas aí você vai virar para mim e falar, ah, Nicolas, tudo isso que você está falando aí é
Muito bom na teoria, é bonito no livro e tal, mas se a gente for analisar os mercados mesmo e for ver números, os americanos têm uma outra realidade, a quantidade de pessoas que se beneficiariam com isso não é a mesma, e blá 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 e tal, porque isso leva tempo. Bom, beleza, vamos lá. Deixa eu dar alguns números só para ilustrar um pouco do que eu estou falando. O último censo feito pelo IBGE em 2010 apontou que no Brasil existem pelo menos 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência e que essa galera chega a movimentar mais ou menos 5,5 bilhões de reais. E ainda tem um estudo que foi feito pelo próprio IBGE também em 2018 que diz que até 2060, 25% da população brasileira vai ter 65 anos ou mais. Seria loucura ignorar esse tanto de gente e esse mercado. Mas, como eu falei, além de olhar para os números, a gente tem que pensar nas mudanças culturais que precisam ser promovidas. Pegando o mundo corporativo, é muito interessante que as empresas cumpram a lei de cotas e contratem pessoas com deficiência, porque isso vai gerar emprego e tudo mais. Mas não adianta só contratar a pessoa e largar ela de escanteio, tratar como café com leite, como se ela não pudesse lidar com pressão, lidar com entrega, como se ela não pudesse ser cobrada, como se ela fosse derreter por esperar na fila do caixa. Porque esse tipo de coisa não é bom nem para a pessoa e nem para a empresa, que está gastando uma grana por um recurso que não está sendo usado. Eu sei que tudo isso não é fácil, que leva muito tempo, mas olhando para todo o meu histórico de vida, se eu tivesse que identificar um fator que foi determinante para tudo isso, eu olharia para a mentalidade das pessoas que sempre estiveram à minha volta. Por exemplo, se meu pai não tivesse insistido na história dos tapetes, que parece banal, muito provavelmente eu não teria amadurecido, tomado coragem suficiente para ir viajar sozinho para o Vale do Silício e não estaria aqui hoje falando para vocês. Se vocês pararem para pensar, alguém com uma mentalidade diferente é capaz de gerar um impacto gigantesco na vida de muitas outras pessoas. Eu quero que todo mundo saia daqui com pelo menos um propósito, para tentar olhar para acessibilidade e inclusão, nem que seja no começo, pela lógica de consumo e pelas oportunidades econômicas que isso pode trazer, para que a gente consiga trabalhar para que no futuro o instinto seja incluir as pessoas de verdade e não proteger. Então, para fechar, vamos fazer um combinado, todo mundo aqui? Toda vez que a gente for falar de inclusão e de acessibilidade, ao invés de focar na dó, vamos tentar pensar nos dólares? Valeu, gente. Até mais.